Ok, peço desculpa. Dizia eu então que tinha deixado esta fronteira dos 35,85 dólares como aquela que seria a barreira a ultrapassar para termos uma inversão de sentimento no petróleo. Neste momento acaba por ser essa que ainda faz sentido, ou seja, apesar de termos tido aqui uma oscilação ligeira, não é suficiente para já, na minha opinião, para considerarmos que a sua ultrapassagem em alta vai significar uma inversão de ciclo. Estamos já muitíssimo próximos daquilo que é o seu este ponto de referência, estamos a cerca de 11%. Se considerarmos a descida de mais de 50% desde máximos, nós estamos a falar de algo relativamente marginal. Entretanto, estão-me aqui a dizer com toda a razão, houve desenvolvimentos, houve uma pequena recuperação. Eu acredito, sinceramente, volto a dizê-lo, podemos estar à beira de um movimento de recuperação mais significativo, mais abrangente, que pode levar o petróleo, pelo menos, e isto falando em termos fundamentais, aos 40 dólares e manter-se entre os 40 e os 50 dólares de uma forma mais continuada. Acredito que essa possa ser a realidade de médio prazo, vamos ver se me engano ou não. Continuaria então a ser este o grande ponto de viragem em termos de médio prazo. Em termos de curto prazo, o que é que nós temos? Olhando para o gráfico horário, temos aqui alguns sinais de divergência. Tínhamos, e na altura comentei também, tivemos aqui um padrão de inversão claro, um Head and Shoulders Bottom, que foi gerado depois do tal forte movimento descendente. Temos neste momento uma recuperação, apesar de ter vindo a ser feita de uma forma bastante lateralizada. O gráfico horário, na minha opinião, não é o melhor para fazer negociação de crudo nesta fase. Está bastante oscilante. Quanto muito, o gráfico de 4 horas. O gráfico de 4 horas tem mais estabilidade, permitir-nos já uma leitura mais fiável. Aqui neste caso, parece-me bastante evidente que existe uma barreira, uma zona de resistência entre os 33,97 sensivelmente e a zona dos 34,79. A primeira zona a ultrapassar será esta, 33,70. Vou deixar aqui uma pequena marca. A partir do momento que os 33,70 sejam quebrados em alta, vamos ter, muito provavelmente, alguma força, alguma pressão para que exista a ultrapassagem desta zona de resistência. Se houver a quebra em alta da zona de resistência, então temos tudo para caminhar no sentido ascendente no médio prazo e para o petróleo fazer então uma recuperação um pouco mais assente. Mesmo falando em termos de grandes pontos, reparem, já temos, sim, um teste aos 34 primeiro, mas eventualmente, reparem, podemos ter aqui uma consolidação nesta fase, uma consolidação que pode gerar o tal movimento ascendente, pode gerar um movimento ascendente que quebra esta zona de resistência e que gera uma inversão. É importante que se diga, toda esta situação é apenas um plano teórico e só vai ter validade quando houver a quebra da resistência. Já aqui anteriormente, em meados de agosto, setembro, tivemos uma tentativa de inversão que depois acabou por não se consolidar. Não houve uma capacidade da matéria-prima de ultrapassar esta zona de resistência em alta. E estaríamos a falar aqui neste caso, de um padrão muito mais forte. Agora reparem, só por curiosidade, para o padrão de volumes. Reparem num aumento fortíssimo do volume durante este movimento ascendente. Uma nova diminuição significativa durante esta queda e depois um novo aumento. Isto é um padrão, está tudo a querer formar-se para haver aqui um padrão de inversão. Por isso, o meu ponto de trigger, no que ao crudo diz respeito, estaria nos 34,6, que é a tal resistência major, o ponto de resistência major para a sua ultrapassagem. A sua ultrapassagem em alta significaria então uma potencial inversão. Vamos ver o gasóleo e a gasolina. Falando da gasolina e falando em termos de médio prazo, aqui temos um padrão de inversão mais claro. Há uma maior linearidade, eu até preferiria negociar os subjacentes do que propriamente a matéria. Reparem, nesta linearidade em termos de consolidação. Temos aqui, de forma bastante clara, uma consolidação. Se houver, para aqueles que gostam de análise técnica, se houver uma ativação desta consolidação, ainda tem uma maturidade inferior a 3 semanas, podemos considerá-la como tal, então temos uma forte probabilidade de termos um rally até à zona dos 1,18 euros. E isto deixaria pelo caminho aquela que é a resistência major, o ponto major de resistência que nos deve, nesta fase,
fazer temer, digamos assim, uma continuidade do movimento descendente. Até que exista uma quebra em alta deste ponto em particular, desta resistência nos 1.133, não haverá margem para haver uma recuperação por parte da gasolina. Se houver uma continuidade do movimento e se houver a quebra em alta deste ponto, então temos tudo para, pelo menos, irmos testar aqui a zona dos 1.39, 1.40. E reparem, estamos a falar de uma diferença de cerca de 36, 37%. Imaginem estes 36, 37% repercutidos em termos de mercado e em termos do combustível, do preço do combustível. É um aumento substancial. Olhando para o gráfico horário, podemos ver algo bastante interessante, que é uma tentativa de formação de um padrão de inversão. Reparem, estamos a falar aqui de 4 horas. Neste momento, desde que eu estou a falar, curiosamente, eu tinha visto isto há pouco, nós estávamos aqui com uma tentativa de ultrapassagem desta zona de resistência e aquilo que eu vos queria mostrar seria, teoricamente, ok, se houver uma ultrapassagem em alta deste ponto, existe uma forte probabilidade de haver uma reação forte ascendente. Reparem o que é que aconteceu pouco tempo depois de haver esta quebra em alta. Houve uma subida substancial. Este é um reflexo da força compradora que se tem gerado aqui em torno desta matéria-prima. Há muita tensão acumulada. Não é só, e volto a recordar isto por ser de extrema importância, não são só as pessoas que estão a acreditar que a matéria-prima vai subir. São em muito grande parte, todos os short, todos os curtos que vão querer fechar posições e com isso vão gerar movimentos ascendentes, o short squeeze. Isso poderá gerar movimentos potentíssimos. A quebra em alta desta importante resistência foi um pequeno sinal daquilo que poderá ser. Claro que poderá acontecer algo como aconteceu aqui no passado 12 de fevereiro. Pode haver uma quebra significativa e depois uma recuperação descendente. E por isso é que importa sempre ter uma manobra defensiva e ter um ponto de stop. Já vamos a essa parte vê-la com maior precaução. Olhando aqui para o gráfico diário uma vez mais, reparem, se nós tivermos, em termos de estratégia, vamos ver aqui no ProRealTime, em termos de estratégia, se tivermos a ativação deste padrão de inversão e fazendo uma colocação de um stop defensivo, isto eu estou a falar de uma forma especulativa, para aqueles que querem manter o processo de hedging, volto a dizer, não há stops, há manutenção de posições, para aqueles que não querem fazer uma abertura de posição especulativa, podem negociar, podem e devem nesse caso, negociar tendo por base a utilização de stops. Nesses casos, neste caso em particular, se quiséssemos fazer um negócio de curto prazo baseado neste padrão de inversão, poderíamos fazer a colocação do stop, por exemplo, aqui abaixo da zona do padrão de inversão. Para uma zona, enfim, para alguma segurança adicional, teríamos de esperar pela ultrapassagem em alta desta zona de resistência. Passando ao gasóleo, vamos ver o heating oil. O heating oil é, sem dúvida nenhuma, o meu preferido. É aquele que tem vindo a fazer movimentos mais lineares. Reparem, por exemplo, comparem este gráfico, a linearidade deste gráfico, ao caos que tem sido o movimento do crudo, por exemplo, que é matéria de prima de base. Neste caso, quando nós temos linearidade, temos previsibilidade. E ao termos previsibilidade, temos uma negociação muito mais segura. Neste caso, temos, inclusive, um padrão de inversão prestes a ser ativado. Estamos muito mais próximos daquilo que é uma eventual inversão. Volto a dizer, para que fique bem claro, não há um padrão de inversão até que exista a ativação. Ou seja, até que exista a quebra em alta daquela linha vermelha, só estamos a falar de um plano teórico. Ainda assim, vamos fazer aqui uma análise retórica, digamos assim, e vamos tentar perceber qual é que poderia ser o movimento ascendente se houvesse uma quebra em alta deste padrão de inversão. O ponto de projeção aponta, reparem, para os cerca de 1.4 dólares. Nós estamos a falar de uma zona completamente sem resistências, por isso é perfeitamente possível que tal venha a acontecer, que
que estejamos aqui muito próximos de um padrão de inversão. Se estivéssemos a falar de uma valorização desse género, estaríamos só a partir do ponto de quebra em alta cerca de 27% de movimento. Se estivermos a falar, por exemplo, deste ponto em concreto, estamos a falar de cerca de 38%. É uma amplitude bastante significativa. Aqui temos uma vantagem acrescida para quem quer fazer uma negociação um pouco mais especulativa, que é o ponto de stop. Temos um ponto de stop relativamente seguro. Temos aqui uma zona de... Eu não utilizaria o 1. O Sérgio está aqui a falar do 1. Poderá ser, se nós tivermos aqui um novo mínimo relativo, eu pelo menos deixaria, ou fazíamos um stop a 2 tempos, eu não deixaria para já este ponto desprezível. Este ponto, estamos a falar dos .9749, sensivelmente, .974, é a grande referência de negociação. É o nosso mínimo relativo que gerou o movimento ascendente. E este ponto em concreto deve ser o nosso ponto de stop. Não sozinho, mas associado a um fator de volatilidade. Deixem-me cá ver onde é que ele está para posições longas. Estamos a falar aqui de 0,01 cêntimos, também não é por aí ao lado. Mas, ok, vamos adicionar este ponto 974, vamos adicionar-lhe 1 cêntimo e vamos ter o nosso ponto de stop para uma posição mais especulativa. A partir do momento que tenhamos a quebra em alta deste movimento, temos aqui uma forte margem de progressão. Olhando aqui para o gráfico horário, para termos uma ideia mais concreta, reparem, aqui no diário, neste caso, consegue-se ainda ver melhor. Estamos muitíssimo próximos de uma ativação deste movimento. No gráfico horário, temos uma vez mais um movimento altamente caótico, pelo menos muito mais caótico. Eu não negociaria para fazer uma negociação especulativa, não utilizaria de todo o gráfico horário para o fazer. Reparem no caos que aqui se gerou. Entretanto, e isto foi um negócio real ainda há bastante pouco tempo, depois deste movimento descendente fortíssimo, eu acho que inclusive eu tive a oportunidade de falar sobre ele, tivemos aqui uma oportunidade de movimento ascendente depois da ativação deste padrão de inversão. Nesta fase, temos alguma dificuldade acrescida, não faria, como dizia, não faria uma negociação tendo por base o gráfico horário, porque está muito mais caótico, muito menos linear do que o gráfico horário, do que o gráfico diário, perdão. No gráfico diário temos então a tal indicação. Partindo para o plano de trading, antes de avançarmos para as dúvidas e fechando e o encerramento deste webinário, o que é que seria então aqui um plano potencial para quem não quisesse fazer negociação de hedging e quisesse fazer negociação especulativa, ou seja, para tentar ganhar dinheiro com o movimento desta matéria-prima? Das três, acho que ficou clara a minha opinião. A escolher uma das três, escolheria sem dúvida o Heating Oil, por ser de todas a mais linear em termos de movimentação. Em termos de negociação, também acho que ficou relativamente clara a minha posição. A fazer uma abertura de posição longa, só o faria com a quebra em alta desta zona de resistência, porque a resistência significaria também esta inversão em termos de padrão de inversão e significaria um ponto de projeção. Além disso, tínhamos mais, a partir do momento da quebra em alta, teríamos mais um ponto de referência. Se vocês repararem, temos aqui um mini padrão dentro deste mega padrão, por isso teríamos uma dupla segurança em fazer uma colocação do stop abaixo desta zona. É verdade que o stop está um pouco distante. Nós estamos a falar, mesmo retirando aqui 1 cêntimo, estamos a falar de cerca de 12% para baixo para 27% para baixo. Ainda assim, temos um rácio de negociação positivo, ou seja, temos mais do que 1 para 2, o negócio é viável, mas poderíamos fazer, à semelhança do que o Sérgio estava há pouco a apontar, podíamos fazer, por exemplo, um stop a 2 tempos. Imaginem que nós temos aqui movimento ascendente. Vamos fazer aqui um desenho. Imaginem que nós vamos ter aqui um movimento ascendente, uma nova quebra em alta, consolidação e depois movimento. Mesmo sem termos esta consolidação aqui numa primeira fase, se nós tivermos uma reação ascendente, temos aqui uma primeira zona de suporte. Não é uma zona de suporte que eu considero como fundamental, mas é uma zona de suporte que nos aproxima significativamente do nosso ponto de saída. Em vez de estarmos a falar de 12% de distância,
estamos a falar de cerca de 7%. Então, o que é que nós poderemos fazer? Podemos fazer um posicionamento chamado posicionamento a dois tempos. Fazer um stop parcial, por exemplo, em 30% da posição neste ponto e os restantes 70% da posição fecharem-se aqui. Então nós diminuímos de uma forma ligeira o nosso risco total da posição. Se começar a haver um descontrole e se a posição vier contra nós, pelo menos não somos totalmente stopados nesta zona e também não temos um prejuízo tão grande se formos totalmente stopados cá em baixo. Uma parte da posição seria encerrada parcialmente lá em cima. Aqui neste caso, se nós tivermos o tal pullback à neckline, poderemos ter aqui uma oportunidade extra de entrada. Esta seria o eventual plano de negociação que, volto a repetir para que fique bem claro, só pode ser utilizado, só deve ser utilizado depois da quebra em alta desta neckline.